Questão 112 do Enem 2021. Aqui a gente tem uma questão de história da física, tá? Basicamente. E de construção do pensamento da física, da ciência, aí como um todo. Uma contraposição entre Aristóteles e Galileu. Gente, isso aí de vez em quando aparece, tá? É um assunto que a gente usa como introdutório dos cursos de física, mas no Enem vira e mexe tem uma questão desse tipo aí. Então vamos lá, ó. No seu estudo sobre queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar: a observação direta da realidade, baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Colega A: o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes, pronto, tá provado. Colega B: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Aí o enunciado: o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o ou a. Então vamos lá, olha. A gente tem colega A que tem uma perspectiva mais aristotélica. Quem era o Aristóteles, né? Viveu lá 5 séculos antes de Cristo, aproximadamente. O Aristóteles ele defendia uma observação da natureza que privilegiava os sentidos. Então, para Aristóteles era o seguinte: se eu estou vendo alguma coisa acontecer, eu simplesmente vou explicar o que eu estou vendo, tá? E assim, é intuitivo você pensar que uma coisa mais pesada vai cair antes, mesmo porque se você deixar cair uma pedra, ela cai normal, né? Agora, se uma folha se desprende da árvore, essa folha vai cair fazendo aquele movimento que a gente conhece, né? Vai demorar um pouquinho mais. E aí, para Aristóteles, era claro isso, não tinha muito o que ficar discutindo. O que é mais pesado cai antes, o que é mais leve cai depois. Se você soltar coisas de diferentes massas na água, você também pode perceber essa diferença, né? Então, uma pedra muito pesada ela vai afundar numa determinada velocidade, uma pedra mais levinha, uma rolha, alguma coisa do tipo, vai eventualmente boiar ou afundar de maneira mais lenta, né? Então, você tem essa, essa diferença aí, ou perdão, você tem essa concepção do Aristóteles a respeito de como a natureza funciona. E eu coloquei alguns tópicos aqui que são essenciais do pensamento aristotélico, né? Então, olha, ele valorizava os sentidos e a dedução lógica. Então, para ele, assim, ele olhava, utilizava o sentido da visão e deduzia, já induzia, né? Fazia um pensamento indutivo daquilo que da maneira como a natureza deveria se comportar. Ele defendia os 4 elementos, aquela ideia da terra, fogo, água e ar, como sendo os constituintes básicos da natureza, né? Então, por que, que as coisas se organizavam do jeito que se organizavam? Por conta desses elementos e do seu lugar natural na natureza, né? No universo. Então, a gente tinha no centro do universo a terra, acima da terra a água, acima da água o ar, acima do ar o fogo, e os elementos, dependendo da sua porcentagem de constituição dos corpos do dia a dia, iam buscar o seu lugar natural e explicariam aí os movimentos que eram observados das pedras de caírem e das coisas cheias de ar de flutuarem na água ou do fogo de queimar para cima. Então toda essa explicação era dada por conta dos 4 elementos e o lugar natural em Aristóteles, tá? Em contraposição a Aristóteles, nós tínhamos o Galileu, que está sendo representado aqui pelo colega B, tá? Então, o que o Galileu privilegiava, né? Ele valorizava a razão matemática. Então, a matemática ela ganha um peso muito grande aqui no Galileu. Ele percebe a matemática nas palavras dele como tendo sido a linguagem utilizada por Deus para escrever o universo. Então, ele valorizava muito isso, coisa que o Aristóteles já não fazia. Privilegiava a experimentação. Então, para o Galileu, não bastava eu ver um fenômeno na natureza, eu tinha que ver o fenômeno, entender o que estava influenciando nesse fenômeno,
tentar isolar parâmetros que estavam influenciando nesse fenômeno, tirar uma coisa, tirar outra, e ir raciocinando a partir desse controle que eu poderia ter dos experimentos. Então, fazer experimentação controlada era uma coisa muito importante para o Galileu, tá? O Galileu defendia como concepção para a queda dos corpos a gravidade. Então, a gravidade, né, a atração entre os corpos explicaria essa movimentação de queda. Só que essa movimentação de queda, bom, então por que a gente tem aí as pedras caindo mais rápido e as folhas que desprendem da árvore caem daquele jeitinho mais lento? Por conta da presença do ar. Então, o Galileu ele percebeu o seguinte, olha, eu tenho atmosfera e essa atmosfera interage com os objetos. O formato da pedra e a massa da pedra impedem que ela sinta essa atmosfera de maneira tão importante. Mas o formato da folha e a massa da folha faz com que essa resistência do ar atmosférico seja muito importante. E isso vai frear a folha de maneira muito importante. Agora, se você estiver num lugar que tem vácuo, né? Totalmente sem ar atmosférico, e soltar uma pedra e soltar uma folha, os dois devem cair ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque o que importa aí nessa movimentação é a atração gravitacional. Por isso que o segundo colega, o colega B, ele disse o seguinte, olha, mas eu peguei uma folha e amassei a folha e soltei junto com o objeto mais pesado, aí eles caíram juntos. Como é que isso pode acontecer se eu estou falando da mesma folha? Quando ela está aberta, ela cai daquele jeitinho mais lento, e quando ela está fechada, se eu amassar essa folha, ela cai junto com outra coisa. Bom, acontece que quando você amassa a folha, você está modificando o formato da folha. Isso vai fazer com que a interação com o ar diminua. Então a resistência à passagem dessa folha exercida pelo ar vai diminuir também, ela deve cair junto com outro objeto. Quer ver quando que essa resistência volta a ser importante, mesmo se o objeto estiver amassado? Se a velocidade for muito alta. Então imagina, se soltar uma folha de papel do alto de um prédio em uma pedra, a pedra vai cair antes, mesmo que a folha esteja amassada. Porque quando a velocidade começar a aumentar, então você vai ter uma resistência do ar importante para essa folha. Então o ar ainda exerce esse papel. Só que, se a gente está falando assim de, vou amassar uma folha aqui e vou soltar uma pedra, dois pertinhos aqui, da altura de uma pessoa, de uns 1,70, 1,80, alguma coisa do tipo. Gente, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então os dois vão cair basicamente juntos. Dá para você fazer esse experimento em casa e é bem legal de observar. Eu coloquei aqui que o Galileu é heliocentrista também, ele é um dos principais defensores do heliocentrismo no momento em que isso se tornou importante, defender o heliocentrismo, né? E o Aristóteles tinha uma concepção basicamente geocêntrica, o que dominou a visão científica ao longo aí de séculos, de 1500 anos basicamente até a gente chegar na revolução científica, tá? Então esse é um assunto muito interessante, dá pra gente fazer uma aula, vamos fazer uma aula inteira a respeito disso, e lembra que o Enem vira e mexe cobre esse assunto também, tá bom? Até a próxima!